E aí, pessoal do nono, vamos concluir aí a nosso assunto. E aí a gente tem um que eu particularmente eu simplesmente amo porque eu pude ter o privilégio de vivenciar isso na prática, né? Que é a descolonização da África. E aí a gente vai ver como isso ocorreu durante a Guerra Fria, obviamente apontando seus antecedentes. Porque a gente sabe que na história nada acontece de uma hora para outra, né? Tem todo um processo de momentos históricos um seguido do outro como uma cadeia. Então, vê só, é, quando a gente fala de África, ou então quando a gente fala de viagem, qual é o país, quais os países que vem logo à cabeça de vocês como sendo uma das primeiras opções a ser visitado? É algum da África? Pois, se não, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, porque a África é um continente riquíssimo de diversidade, de opções turísticas, seja ela relacionadas à natureza, seja ela relacionada a grandes, grandes civilizações do passado. E eu sou muito grato assim por ter tido a oportunidade de um dia ter visitado o continente africano, né? E eu trago com muito gosto algumas lembranças que eu guardo até hoje, porque visitar a África, ele simplesmente mudou a minha visão de mundo, mudou a minha concepção de civilização, até porque eu até inicio a aula de hoje perguntando para vocês o que é que vocês carregam na cabeça de vocês do que seja a África. O que é que vocês conhecem sobre a África? E de fato, o que vocês sabem sobre a África é a realidade ou é um estereótipo, é um modelo que tanto a mídia quanto outros meios ele quer que nós entendamos como um, um lugar exótico, um lugar que é atrasado, um lugar que não é um lugar legal do planeta a se visitar, né? Então, uma das coisas maravilhosas que eu fiz na África foi fazer safari, por exemplo, né? Então, o potencial turístico da África ela é gigantesco e um dos meios que proporciona esse potencial turístico da África são os safaris que ainda existem, né? Então, por exemplo, um dos países que eu visitei na África foi a África do Sul. Inclusive, quando estava rolando o campeonato mundial de rugby, que é um dos principais esportes que rola na África. Aqui, ó, uma lembrancinha do safari. Um, uma pelúcia de rinoceronte, também como lembrança do safari. E eu não visitei esse lugar da África, que eu vou dizer agora, mas eu conheci pessoas de lá e me presentearam, por exemplo, com um colar que é feito nas comunidades da ilha de Madagascar, lá no sul da África, que um dia eu pretendo visitar. Então, gente, a gente vai ver como se deu, por exemplo, a formação dos países que compõem a África hoje, pelo menos alguns deles, referente a essa primeira fase da Guerra Fria, e aí a gente vai observar como se deu esse processo de independência desses países africanos que nós conhecemos hoje, como Argélia, Egito, Angola, dentre outros, né?
Então é isso, vamos começar a nossa aula com slide. Então, pessoal, primeira coisa que a gente pode se perguntar é o que é África. Por incrível que pareça, tem gente que acha que África é um país e não um continente. E isso é muito consequência daquela história de achar que africano é tudo igual. E isso é renegar ou negar, né, toda a diversidade que compõe esse gigantesco continente. Né? A África tem muitos países, ela não é composta por culturas iguais ou níveis de desenvolvimento tecnológico, por exemplo, iguais. As áreas da África, a divisão da África, ela acompanha questões culturais, questões geográficas, questões ambientais, dentre outros. Então a África ela é um continente que é composto por diferentes povos, diferentes etnias, diferentes línguas e também contextos históricos muito particulares. Então, por exemplo, vai ter área da África que foi colonizado pelos ingleses, colonizados pelos portugueses, pelos franceses, pelos holandeses, pelos belgas, enfim. Cada parte da África foi repartido de uma forma totalmente desumana, como se fosse um pedaço de bolo, e cada superpotência europeia acabou ali garfando uma parte da África e reduzindo essa área do planeta a um, um mero potencial de exploração, certo? Então, inclusive, o processo de independência da África está muito próximo dos dias atuais, devido a uma coisa que vamos chamar de neocolonialismo ou novo colonialismo. Lembrando que os aspectos antigos do colonialismo ele atendia a uma exigência do mercado externo chamado mercantilismo, onde especiarias eram os produtos mais importantes dessas relações comerciais. No neocolonialismo já é um outro sentido, porque estamos falando da era industrial. Então, por exemplo, a África vai ser um local onde várias indústrias vão ser fundadas, obviamente filiais das indústrias europeias, com um claro objetivo de exploração. Por quê? Porque além da África ceder mão de obra extremamente barata, ela também vai ceder grande parte da matéria-prima que é utilizado nas indústrias. E tem várias coisas envolvidas nesse processo de neocolonização, no qual o Brasil não fez parte, né, já que nossa independência ocorreu no início do século XIX. Então, ficamos de fora, inclusive a América ficou de fora dessa ideia de neocolonialismo que afetou e destruiu todo o potencial de autonomia dos africanos e dos asiáticos. Mas vamos lá ver algumas coisas mais específicas. Então, um primeiro problema é a visão eurocêntrica de construção do que é a África. Então, por exemplo, talvez quando a gente fale de África, a gente pense logo em animais, pense logo em áreas de savana, de poucas civilizações, várias tribos indígenas espalhadas aqui e ali, e a construção que se faz da África é de um lugar altamente atrasado, né? Comparando com outras regiões do planeta, como se pudéssemos rebaixar uma área do planeta, vários agrupamentos humanos, pelo nível tecnológico que eles têm. Até porque, se a gente pensar um pouquinho,
nem todas as civilizações ou nem todos os povos faz questão de viver no nosso mundo globalizado, né? Mas a gente sempre taxa esses povos como atrasados porque o nosso ponto de partida sempre vai ser o grau de tecnologia. Então, áreas que não têm acesso à internet ou com tecnologia que nós temos, a gente já taxa como sendo atrasado. Mas isso é um ponto de partida do nosso mundo ocidental, do nosso mundo capitalista. E que em muitos desses povos, essa forma de separá-los não tem sentido algum. Então, a visão eurocêntrica foi construída a partir do século XV, lá no período das grandes navegações, quando os primeiros europeus começaram a explorar o continente e sua população. Desde então, essa visão de uma África representada no imaginário ocidental, geralmente como um continente exótico, ou seja, de cultura extremamente diferente, pobre, vamos aqui tratar aquilo que eu estava dizendo sobre o nível tecnológico, o nível de enriquecimento dos padrões europeus e ocidentais, violento, dado a extrema pobreza, místico, porque as religiões que surgiram na África nessa época, não que surgiram na África nessa época, mas que os europeus passaram a conhecer essas religiões e que elas foram transferidas para outros continentes a partir da escravidão, são religiões místicas, religiões na visão cristã, uma religião cheia de problemas que deve ser evitado, dentre outros preconceitos, e atrasado com relação a níveis de civilização e de tecnologia. Então essas ideias parecem ainda permanecer em nossa sociedade e tem gente que mesmo sem pôr os pés na África, jura de pé junto que a África é realmente tudo isso. Porém, contra essa visão eurocêntrica, a partir das décadas de 1930 e 1940, ou seja, logo após aos efeitos da quebra da Bolsa de Valores de Nova York e o desenvolvimento ali da Segunda Guerra Mundial, os povos colonizados da África, ao organizar as suas lutas pela independência, reavivavam o orgulho e as múltiplas identidades africanas que por muitos anos ficaram internalizadas, escondidas por um processo hegemônico de representação da África do período. Com a presença dos europeus na África, e a gente vê isso não só na África, mas em vários lugares, é que a cultura europeia ela foi colocada de goela abaixo nos povos que foram submetidos à sua exploração. Então, por exemplo, vários dos povos africanos tiveram que abandonar suas línguas nativas para ser falado as línguas europeias. E que isso favoreceu aí um processo de afastamento cultural dos povos nativos, no sentido de, com o passar do tempo, eles aderirem à cultura, à língua, à religião e os costumes dos europeus, porque era o correto, era o desenvolvido e era o civilizado, e se afastavam das suas origens, das suas bases, que aí estava sendo atropelada pela cultura dita civilizada, né? Inclusive, a partir desses movimentos pós-Segunda Guerra Mundial, vai acontecer um movimento contrário, é a volta para essas bases mais ancestrais. Inclusive, a volta, uma revalorização, por exemplo, da língua local. Por exemplo, se a gente for falar de alguns países, pelo menos a grande parte dos países da África mantém 2 idiomas ou até mais. Então é a língua da colonização e a língua local. Então, por exemplo, um país que eu estive, que foi o Quênia,
se fala Swahili e se fala inglês. Em outras áreas em outros países da África vai se falar francês e o dialeto local. Vai se falar holandês e o dialeto local e assim por diante. Até porque a língua civilizadora, né, a língua europeia, ela está presente na África até hoje por conta das relações capitalistas que são feitas nos idiomas dominantes. E o processo de descolonização, como aconteceu? Primeiro, o imperialismo na África e na Ásia teve início na segunda Revolução Industrial, como eu falei, ocorrida no final do século XIX. E essa segunda Revolução Industrial vai recolocar a África em outro contexto de colonização. As potências europeias buscavam, de maneira geral, como eu falei, matérias-primas, que a África tinha um grande potencial para ceder, os mercados consumidores, porque era uma ideia dos europeus transformar os africanos em consumidores dos seus próprios produtos, e também uma mão de obra extremamente barata, pronta para ser explorada. Os povos colonizados resistiram à dominação e conseguiram algumas vitórias, mas não era o suficiente para a emancipação. Dado toda uma superioridade numérica com relação às áreas militares e bélicas, né? Os povos europeus submeteram por séculos os povos africanos a partir da violência, a partir da intimidação militar, né? Enfim. Após a Segunda Guerra Mundial, as potências europeias ficaram enfraquecidas. Vocês lembram, né, que inclusive os Estados Unidos e a União Soviética, eles, com seus planos econômicos, acabaram mediando a recuperação dos países europeus. Porém, a Europa deixa de ser o centro das relações políticas e militares para essa realidade ser bipolarizada entre a União Soviética e os Estados Unidos da América. Então a Europa enfraquece como consequência aí da Segunda Guerra Mundial, e com isso vai enfraquecer também as suas posições no continente africano. Então o domínio imperialista no continente africano passou a ser questionado fortemente. Ora, como os europeus poderiam ter lutado contra as ditaduras em seu próprio continente, ou seja, contra a ditadura de Mussolini e de Hitler, e continuavam a explorar de forma sistemática o continente africano. Então, essa lógica desse neocolonialismo começa a ser destruída a partir da própria bandeira que os povos europeus levantavam durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o discurso e as práticas políticas elas tiveram que mudar pós Segunda Guerra Mundial. Então, não havia mais condições políticas para manter a colonização africana. Outro importante fator histórico para o fim da colonização africana foi o fato de que durante o século XX, mais especificamente depois da Primeira Guerra Mundial, surgiram vários movimentos de identidade africana e as colônias passaram a contar com a formação de uma elite local ocidentalizada. Então, quando começam as instalações das fábricas nos países africanos, nas colônias africanas, isso foi beneficiado graças aos governos locais que eram colaboracionistas com as suas metrópoles. Então, o que acontecia? Para que os acordos que eram feitos entre metrópole e colônia favoreciam as elites africanas. E uma dessas um desses benefícios dentro do acordo era que os filhos dessas elites podiam estudar nas universidades europeias com grande facilidade. Então, uma colônia britânica, por exemplo, ela abriu as portas para que
filhos da elite africana de suas colônias pudessem estudar nas universidades inglesas. E quando esse povo retorna, eles retornam já imersos na cultura ocidental. E quando voltam para a África, vai haver aquele choque, né, de matriz cultural. E aí essas elites locais, com suas progressivas descendências, estudando e assimilando a cultura ocidental europeia, torna-se um veículo de ocidentalização dos povos africanos. Então, só que essa mesma elite mais à frente, essa elite que estudou na Europa, essa elite que participou desse mundo ocidental por algum período e retorna, eles também mais à frente vão ser meios de organização política contra a exploração do seu país nesse período de neocolonialismo. Essa imagem é muito interessante. Se você observar, só tem homens negros, e essa imagem é de mais ou menos 100 anos atrás e foi do primeiro congresso pan-africano que aconteceu em Paris. Inclusive, os congressos aconteciam em Paris. E nesses encontros, nesses congressos pan-africanos, eles se organizavam e debatiam como eles poderiam valorizar, tanto onde eles estavam, na Europa, quanto em seus próprios países, esse orgulho por serem africanos, esse orgulho por terem vindo da África, por ter nascido em algum lugar da África. Então vai se desenvolver uma elite intelectual, já que eles já são uma elite financeira, mas uma elite intelectual que, ao invés de ficar levantando as bandeiras dos países que os colonizavam, eles vão começar agora a hastear a bandeira dos seus próprios povos africanos. Isso é uma virada na política, porque é a partir disso que vão surgir os grupos de independência, que vão pressionar pela independência desses povos. Então, uma nova geração de cidadãos africanos, em 1930 e 1940, essas duas décadas, assim como seus antepassados, não aceitavam a dominação e as imposições políticas e culturais dos europeus. Eles buscaram, por meio de órgãos internacionais, combater toda e qualquer forma de dominação em território africano. E essa pressão, esses congressos pan-africanos, eles vão de fato dar em grandes mudanças. Embora fossem minoria, os jovens denunciavam a violência da colonização e faziam exigências abertas pela emancipação. Isso, obviamente, eles estavam na Europa, eles estavam protegidos pelas leis europeias, que facilitou digamos, essa organização desses grupos de jovens estudantes africanos, talvez que não pudessem acontecer em seus países, dadas as questões políticas locais. E aí, qual é a primeira consequência dessas reivindicações? O princípio da autodeterminação dos povos, evocados em 1941 por Franklin Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, e Winston Churchill, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, na Carta do Atlântico, defendia a soberania das nações, ou seja, que iniciasse um processo de independência desses povos africanos. E aí a proposta de ambos era que as nações africanas e asiáticas pudessem constituir sua forma de governo e suas leis internas sem a intromissão de países externos. Beleza, isso estava lindo na letra, né? Mas só que esse processo de independência vai ser conduzido pelos países europeus e pelos Estados Unidos, porque aí tem todo interesses econômicos e políticos nesses processos de independência.
Então vai acontecer a referência de Bandung. Qual é o contexto dessa conferência? No contexto da Guerra Fria, as superpotências apoiaram os movimentos de independência da África e na Ásia, como forma de ampliação de sua influência política e econômica. Então não tem nada de relações humanitárias, não. A questão era, a gente está num período polarizado da Guerra Fria e os países tinham que escolher um lado. O lado capitalista dos Estados Unidos ou o lado comunista, o lado comunista da União Soviética. E aí as duas superpotências, com seus conchavos, eles vão influenciar de perto esses processos de independência. Então vamos ver o que cada um queria. Para a União Soviética, o apoio aos movimentos separatistas significava retirar do sistema capitalista uma área de influência e ampliar a ação comunista com base nas propostas de internacionalização do modelo da economia planificada, sempre sob a bandeira de libertação dos povos oprimidos pelo imperialismo, obviamente, norte-americano. Então, a África foi muito desejada pela União Soviética com a suposta defesa de libertá-los da opressão do capitalismo na região, certo? E aí, para os Estados Unidos, todo o apoio que oferecessem aos movimentos separatistas seria uma forma de ampliar suas áreas de influência econômica e evitar o avanço comunista. Então, quanto mais países na África aderissem ao bloco capitalista, maior era a área de alcance das políticas norte-americanas, certo? E de quebra aí impedir que a União Soviética conseguisse estender a sua influência para o continente africano. Então, na prática, era o exercício de dominação colonialista com roupagem nova. Então, imagina-se que a África já sofreu com colonialismo, com neocolonialismo e, na Guerra Fria, uma nova forma de dividir o continente entre capitalistas e socialistas. Levando esses países teoricamente livres a mergulhar num processo de subordinação financeira, tecnológica, econômica e cultural. Então vejam que a história recente da África, assim, recente que eu digo dos últimos 500 anos, ela é uma história de subordinação à autoridade das superpotências do norte, seja ela europeia ou norte-americana. Então, essa nova dominação com áreas de liberdade ficou conhecida como neocolonialismo. Aos países pobres dos continentes africanos e asiáticos restavam basicamente duas opções sempre questionáveis: ou a luta sangrenta contra a dominação capitalista, com o apoio do bloco comunista, ou um longo processo de aceitação das elites locais para assumirem, com a anuência da metrópole, o controle do aparelho do Estado. Então era basicamente isso. Ou havia uma luta armada para destituir o governo instalado e ali desenvolver uma ditadura do proletariado, ou então esses países cederem o seu aparelho de Estado, ou seja, a sua política, para o controle norte-americano. Era basicamente os Estados Unidos governando os países africanos a partir dos próprios africanos. Então, em tese, sendo de um lado ou de outro, a questão de liberdade ela é questionável. Então, deliberações da Conferência de Bandung. Nesse contexto, aconteceu a Conferência de Bandung, na Indonésia, no ano de 1955, que redefiniu o cenário político e econômico da Guerra Fria, graças à reunião
das nações africanas e asiáticas para debater os pontos em comum de sua subordinação, atraso e desenvolvimento. Então, nessa conferência, houve o reconhecimento de tudo isso, né? Que eles sofriam exploração, principalmente devido ao atraso tecnológico e o subdesenvolvimento econômico. E aí, ignorando as superpotências capitalistas e comunistas, seus conflitos ideológicos e a corrida armamentista nuclear, os países pobres dos dois continentes, ou seja, 29 nações afro-asiáticas, criaram um conceito de mundo dividido em 3 blocos que ou vocês já viram em geografia ou vocês ainda vão ver. O bloco capitalista dos países ricos, chamados de primeiro mundo, o bloco socialista, dito segundo mundo, e por último o terceiro mundo, ou seja, o bloco dos países subdesenvolvidos. Essa subdivisão ela não está mais em vigor hoje em dia, mas por muito tempo, cerca aí de 70 anos, era assim que o planeta ele foi dividido economicamente. Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Então, o pan-africanismo e o movimento negritude, enfim. O fato de terem sido colonizados manteve os povos da África inerte, a gente já viu que não, né? Que de uma forma ou de outra houve formas de contestação à colonização. Então, os povos africanos uniram-se no pan-africanismo, movimento originado pelos africanos das Antilhas e dos Estados Unidos no início do século XX. Eles pretendiam ser solidários aos povos africanos oprimidos e lutar contra a segregação social nessas regiões. Então, eram pessoas que não eram africanos, mas que eram descendentes de africanos em países fora da África. Então, essas pessoas que se reconheciam também como africano, o afrodescendente, eles passaram a lutar fora da África por um reconhecimento da independência e dos problemas africanos. Contudo, o pan-africanismo só ganharia força popular em 1945, quando ocorreu o 5º Congresso Pan-Africano na cidade de Manchester, na Inglaterra. Então, os primeiros foram em Paris e esse na Inglaterra. O movimento denominado negritude destacou-se no pan-africanismo. Por meio do jornal O Estudante Negro, estudantes da Universidade de Paris decidiram dar voz à nova consciência que nascia com o pan-africanismo. Então, é como se ser negro, a partir de agora, na cabeça, no pensamento desses estudantes, não era problema algum. E não era motivos para ter vergonha de se assumir como africano, como afrodescendente, como negro e etc. O jornal seria como um divulgador da cultura africana sufocada pela cultura do colonizador. O movimento negritude, além de impulsionar as lutas pela independência africana, fortaleceu a identidade de seus povos para defender o projeto político de emancipação e a confiança em sua capacidade de autodeterminação, ou seja, na sua capacidade de se autogovernar. Então é isso, gente. Revisem, reassistam essa videoaula e aproveitem para realizar as atividades de vocês. Até a próxima.